Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo pro canal. Tô de volta segunda-feira, domingão, tirei folga, muita gente indo votar nos outros estados aí, aproveitei que a galera tá mais preocupada com a eleição do que com futebol e acabei não gravando o vídeo. Mas hoje a gente tá aqui para bater um papo, falar sobre Vasco da Gama. Antes de pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal que é importante para ele ser indicado no YouTube. Quero falar da minha parceira, a 1xBet, é patrocinadora do canal Vascaíno Encerrado. Jogos legais hoje, a grade tá fraca, mas tem na Argentina o Benfica contra o Estudiantes, mais de 1,5 gols nessa partida. Tem que sair 2 gols, já tá pagando uma de 1,60. Até Campeonato Brasileiro Série B, o Ceará encara o Sport jogando fora de casa. E tem um jogo que eu acho que é interessante para gols também, o Santos pega o Goiás, tá? Esse jogo eu acho que é bom para gols também, beleza? O link tá no primeiro comentário fixado, clicou, vai abrir a janelinha, o código promocional é do Cerrado. O primeiro depósito ou Pix, se você fizer no valor de até R$ 1.200, eles dobram em bônus para você usar no site, na plataforma. A 1xBet é parceira do canal Vascaíno Cerrado 2024. Lembre de jogar com responsabilidade e que é para maior de idade. Bom, vamos falar de Vasco. Eu vou começar aqui sobre o Campeonato Brasileiro. Acabou mais uma rodada. O Vasco completou 28 jogos. Faltam 10 jogos para acabar o ano no Vasco no Campeonato Brasileiro. Aí tem as probabilidades também na Copa do Brasil, né? Mas vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro. Os 10 jogos que faltam para o Vasco. O Vasco tem 37 pontos. A matemática para o Vasco não brigar mais na parte de baixo, são 2 vitórias ou 3 vitórias, se soma 9 pontos, e aí eu vou mostrar para você aqui que o Vasco pega 2 times em 3 jogos, e esses 2 times praticamente rebaixados. Estou falando do Cuiabá e do Atlético Goianiense. O Vasco tem a obrigação de vencer esses jogos, principalmente os 2 jogos em casa, né? Porque pega os 2 em casa. Porém, contudo, todavia, se você pegar, como eu falei no vídeo passado, Bragantino, Criciúma e o Juventude, os 3 jogos, o Vasco também tinha obrigação de vencer. Não venceu nenhum jogo. Estou falando de 6 partidas contra Bragantino, Criciúma e Juventude. O Vasco não venceu sequer uma partida. E todas essas partidas com falha individual na defesa. Aí quando a gente fala aqui que a gestão Pedrinho falhou numa missão que era exclusiva numa janela, é até repetitivo, né? Mas dá um ódio, cara. Dá uma raiva. Porra, contratava um zagueiro. Não tem dinheiro. Você contrata um jogador suíço, que ele tem que chegar numa segunda janela, por 12 milhões, e ele ainda tem que se adaptar à língua, ao país, ao futebol, ao elenco, ainda vai ser preparado para, quem sabe, ajudar o Vasco no ano que vem. Não era o momento de contratar o Domingues, cara. E olha que é um jogador que parece ser bom jogador. Ele parece ser técnico, ele parece ser bom jogador, só que ele vai passar por esse período de adaptação. Ao invés de ter gasto esse dinheiro, Pedrinho, no Domingues, você tinha que ter trazido 2 zagueiros, cara. A gente paga por causa de um erro burro, cabaço, primário. E eu tenho certeza que a gestão Pedrinho não quis contratar o zagueiro, cara. Não quis. Não vem com esse papo de que estavam pedindo muito caro. Não vem com essa conversa fiada, não. Não quiseram, acharam que estava bonitinho do jeito que estava. Basta ver a coletiva do Rafael Paiva, depois do jogo aqui em Brasília, contra o Palmeiras, onde ele dizia que a gente estava bem servido na zaga. Que os jogadores estavam... que ele melhorou o futebol dos nossos zagueiros, que a gente estava muito bom nessa função que muita gente critica. E eu discordo assim, mas muito. Se tivesse trazido 2 bons zagueiros para ser titular, ou pelo menos um xerifão, a gente, quem sabe, estaria ali no G6, porque, olha, a gente deixou ponto contra o Bragantino por causa de falha do seu Léo Pelé. A gente deixou pontos contra o Criciúma por falha do seu Léo Pelé. A gente deixa ponto contra o Juventude com falha do seu Michael. Tudo falha individual, tudo falha de marcação, tudo falha do nosso sistema defensivo. Talvez tivesse, né, coçado o bolso, dado um jeito, trazido um zagueiro, a gente estaria numa situação bem melhor, inclusive com chance até de ser campeão da Copa do Brasil. Agora você acredita nisso? Com essa defesa, contra um Galo em São Januário? Porra, tu é pessimista pra caralho. Não, sou realista. Sou realista.
O Vasco entra numa semifinal de Copa do Brasil como uma zebra, como um azarão. Vou torcer muito para que ele consiga essa vitória, mas é claro que a nossa defesa não nos dá essa confiança para acreditar tanto assim. Até para a gente não ficar criando muita expectativa e depois ficar puto, frustrado lá na frente, xingando, tá? Então, mas a gente roda e volta nesse assunto da defesa, né? Então é isso, o Vasco pega o São Paulo no próximo dos 10 jogos, pega o São Paulo fora de casa, pega o Cuiabá em casa, que é o jogo atrasado, pega o Bahia em casa, pega o Botafogo brigando por título, esse é o jogo mais difícil aí, o Botafogo lá no Engenhão, pega o Fortaleza fora, o Fortaleza tem sido freguês do Vasco aí nos últimos anos, pega o Inter em casa, o Vasco ganhou do Inter lá fora, pega o Corinthians fora brigando para não cair, o Corinthians está com um time até agora melhor, pega o Atlético Goianiense em casa, já rebaixado, pega o Atlético Mineiro em casa, focado talvez em Libertadores, né? E pega o Cuiabá para finalizar fora de casa. Quantos pontos você acha que o Vasco vai somar nesses 10 jogos? Vai ter vascaíno dizendo aqui que vai ganhar tudo. Eu conheço a minha gente, eu conheço. Aí vem com aquelas frases, o Vasco é para quem acredita, o Vasco é o time da virada, muita conversa fiada. Cara, tem que ganhar do Cuiabá, tem que ganhar do Atlético Goianiense, dá para ganhar do Fortaleza fora, dá para ganhar do Inter em casa, né? Os outros são jogos mais difíceis, mas dá para somar uma pontuação para a gente brigar, quem sabe, por um G8, porque pode abrir sim um G8 no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro pode ser campeão da Sul-Americana, a gente pode ter um brasileiro campeão da Libertadores, tem a Copa do Brasil, enfim. Dá pra gente pensar em alguma coisa, mas precisa voltar a jogar futebol. Aquilo que aconteceu em São Januário, no jogo passado, esquece, com aquele futebol ali, esquece, não vai almejar nada, é só torcer para somar os 45 pontos e pensar na temporada no ano que vem. Saiu as probabilidades matemáticas da UFMG, gosto sempre das da UFMG, por isso eu separo, trago elas aqui. Libertadores 5,1%, o G6, Sul-Americana 74,8%, Sul-Americana, como eu falei, é quase um prêmio para quem não é rebaixado. Acho que só 2 times que não são rebaixados que ficou fora da Sul-Americana. E o rebaixamento 1,5%, abre o olho, vamos ganhar, vamos voltar a jogar futebol para não ficar dando chances para matemática. Quero falar aqui sobre o Souza. O Souza, que foi cabaço no jogo contra o Juventude, entrou pedindo para a torcida não vaiar o Esforza, que fez uma partida horrível e foi expulso com 4 minutos de jogo. Aquela voadora injustificável no jogador do Juventude. Ele foi às redes sociais pedir desculpa, pediu desculpa para os companheiros, para o staff, para a torcida, disse que o sonho dele e planos para a partida eram outros. Ele excedeu, ele fala, me excedi, fui com muita vontade de ganhar no lance e errei. Assumo as responsabilidades e aceito as cobranças. Está aí o volante Souza, que foi às redes sociais pedir desculpa. Eu quero falar sobre o Souza o seguinte, tem chance no time titular do Vasco? Tem chance para jogar ainda essa temporada? Vi um vídeo do Garoni, um jornalista que eu acompanho, que eu gosto muito, cara, muito coerente e manja muito de futebol, de esquema tático. Você quer acompanhar um canal bacana lá, vai lá no Garoni, e ele fala sobre o Souza. Ele diz que já acompanhava os jogos do Souza na Turquia, ele está fora de forma, chegando nos lances atrasados, tomando muito cartão por causa disso. Ele já previa isso no Vasco. Hoje o Souza é o terceiro reserva do Vasco, quer dizer, é a terceira opção, na verdade. Você tem um Cocão, o Esforza e depois o Souza. E agora com as voltas do Paulinho e do Jair, com a chegada do Hugo Moura, acho difícil, como o Garoni falou no vídeo dele, o Souza voltar a jogar pelo Vasco. A probabilidade dele ter feito a última partida dele com a camisa do Vasco, ela é muito grande, muito grande. Até porque o contrato do Souza vai até dezembro de 2025. Chegando no final do ano, ele deve sentar para fazer um acordo para sair e buscar um outro time para ele jogar. Porque ele não vai aceitar ficar no Vasco sendo a 4ª ou a 5ª opção. Não vai. E o Vasco não vai querer um jogador tão caro, um salário caro, para não ser nem reserva. Então devem entrar em acordo e provavelmente esse jogo com a expulsão foi o último jogo do Souza, a não ser que o Vasco precise, numa urgência muito grande, colocar um jogador em campo e não tenha e coloque ele para jogar. Então tá aí a situação envolvendo o Souza, falando em meia e volante.
O Jair volta no jogo contra o São Paulo, tá? Já vai estar à disposição no banco de reserva, deve ser utilizado no segundo tempo, porque se vai para o jogo fisicamente está pronto. É claro que uma coisa é se está pronto fisicamente, outra coisa é o cara que está parado desde fevereiro, fez cirurgia, passou por fisioterapia, está sem ritmo de jogo, então ele precisa ir para os jogos, ele precisa começar a entrar, pegar 5 minutos ali, 10 minutos finais, para poder pegar ritmo. Né? É um jogador que vai ser importante para ser opção, mas uma pergunta que eu faço para você. O time do Vasco, contando com todos os jogadores lá, Hugo Moura, o Cocão, o Paulinho, o Suíço, depois que ele se adaptar ao Brasil, né? O Coutinho, o Payet, enfim, todos os jogadores no meio de campo do Vasco, o Jair, ele tem vaga no time titular do Vasco? Porque eu já, assim, o Jair já era questionado quanto à questão de pegada e marcação. Não acho o Jair um primeiro volante. A gente precisa para primeiro volante um jogador que seja ali um pitbull, tipo como era ali, sei lá, o Guarim, como era ali o Guarim não, o Medel, como era ali quem aquele que foi pro Japão, pô, que tava aí, a torcida gostava pra caramba, agora falhou o nome do cara, que é até vascaíno também. Enfim, a gente precisa de um volante, primeiro volante é o Brucutu. Mas não é só o Brucutu, ele tem que saber, é o Ian, cara. Ian? Ian? Não. Agora não falhou o nome. Deixa o nome aqui, você sabe, o vascaíno que veio, estava jogando na segunda divisão, era primeiro volante e foi pro Japão. Deu branco aqui, sumiu o nome da cabeça. Yuri Lara, pô. Yuri Lara. Então assim, mas o Yuri Lara tinha um defeito, né? Não sabia quando ele sabia, ele era um jogador que brigava muito, roubava a bola, mas com a bola no pé não era essa coisa, essa primazia, né? Então, eu acho que o Jair não vai fazer uma função de primeiro volante. Ele é mais para ser um segundo volante. Ali ele vai bater então com o Hugo Moura. É legal para ter como opção, mas ainda não acho que o Jair tem vaga nesse time titular do Vasco. Paulinho eu já acho que tem. Paulinho eu acho que é um cara fundamental. Você ter ali um Paulinho junto com o Coutinho, com o Hugo Moura, você já tem um meio de campo muito mais qualificado, né? Então eu queria a sua opinião. O que você acha? O Jair tem vaga nesse time titular? Como é que você montaria esse time titular do Vasco no meio de campo? Lógico que eu sei que a preferência do vascaíno é com 4 jogadores no meio de campo, né? Como é que você montaria esse meio de campo com essas opções? Jair, Paulinho, Coutinho, Hugo Moura, Cocão, Esforza jogou mal pra caramba, Esforza, enfim, monte seu time aqui pra gente saber, monte seu meio de campo aqui com todas essas opções. E eu vou dizer, só foi uma coisa que eu não falei sobre a expulsão do Souza, não sei nem se eu falei, o Vasco é o 6º time com mais jogadores expulsos do Campeonato Brasileiro, são 6 jogadores expulsos, tá? 6. O Atlético Goianiense teve 12 jogadores expulsos, então o Vasco tem esse número aí de expulsões no Campeonato Brasileiro. Curte, se inscreve no canal, desejar para você uma semana abençoada, grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas.